Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz Henrique, professor da disciplina de Educação Física, onde hoje eu quero passar para vocês um conteúdo, passar um conhecimento relacionado às práticas corporais de aventura. A gente vai aprender um pouco sobre o que é as práticas corporais de aventura e logo depois eu quero falar para vocês sobre uma das diversas modalidades que existem nesse tema, tá bom? Então vamos lá. As práticas corporais de aventura, ela trabalha em meio ao imprevisível. A gente não sabe o que vai acontecer. Afinal, a gente depende da aventura, seja ela da natureza ou de maneira urbana, assim como qualquer modalidade esportiva. Apresentada quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Por isso que ao seu início, ele recebia denominações como esporte de risco, esportes alternativos e esportes extremos. Como assim, professor? Ou seja, a gente depende do imprevisível, esse imprevisível vai me dar um ambiente desafiador, e através desse ambiente eu vou realizar aquilo que as regras e a modalidade permite que eu realize. Vamos lá, vamos buscar entender mais um pouquinho. Existem duas classificações das práticas corporais de aventura. Existem as práticas corporais de aventura na natureza e as práticas corporais de aventura urbana. Daqui a pouco eu vou citar várias modalidades que existem em meio a essas duas categorias. Eu vou tomar como exemplo aqui a prática corporal de aventura na natureza. A gente pode analisar essa imagem e ver que tem um grupo de pessoas descendo em um bote. E ao descer em um bote, em uma cachoeira, em uma represa, eu sei que vou descer, mas eu não sei qual vai ser a intensidade da água. Se essa água vai descer de maneira lenta ou de maneira rápida. Se eu vou ter muita propulsão para o lado direito ou para o lado esquerdo. Por quê? Porque quem vai determinar isso será a força da água e as localizações das rochas, a qual vai me dizer como é que eu vou chegar lá embaixo em meio a esse imprevisível. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de práticas corporais de aventuras urbana e da natureza. Urbana, temos o skate, temos o patins, temos a bike. Da natureza, temos a corrida de aventura, corrida de mountain bike, rapel, tirolesa. E em negrito eu coloquei aqui a corrida de orientação, porque será essa modalidade ao qual eu irei explanar, irei falar um pouco para vocês sobre ela. Corrida de orientação. Exige raciocínio e capacidade de localização em diversos caminhos desafiadores. Se utiliza um mapa e uma bússola como apoio, ou seja, exemplificando para ficar bem claro na mente de vocês. A corrida de orientação é como se fosse uma caça ao tesouro. Porém, essa caça ao tesouro, eu preciso ter um bom condicionamento físico, eu preciso ter uma boa capacidade de raciocínio e eu preciso ter conhecimentos específicos como conhecer uma bússola, saber quais são os pontos cardeais, onde é o sul, onde é o leste, saber um pouco sobre matemática para eu saber diferenciar a quantidade de metros que eu irei me deslocar. Então é uma modalidade que ela exige de vários conhecimentos. O princípio desse esporte é inserir a pessoa em um local desconhecido, até encontrar o caminho seguro o mais rápido possível. Essa modalidade ela teve origem por volta de 1918, quando o sueco chamado de Major Kilander, que é considerado hoje, carinhosamente, o pai da orientação. Então, Major Kilander, ele era um matemático e utilizou a matemática dentro da natureza para que através daí ele pudesse calcular os pontos cardeais e os meios de deslocamento onde se iria se encontrar os pontos de controle, que hoje é chamado de prismas. Os pontos de controle são os prismas, ou seja, cada atleta, cada recreador, cada participante, ele precisa encontrar os pontos de controle, ele precisa encontrar os prismas. É através que ele se desloca e encontra os prismas que ele começa a encontrar os caminhos
com o mapa e a bússola para se deslocar em meio à natureza, em meio ao imprevisível. A modalidade chegou no Brasil em 1970, quando os militares foram na Europa e observaram as competições. Ou seja, essa modalidade ela tem uma origem muito grande militar. Ela era utilizada com o treinamento militar, onde se colocava os militares dentro da mata, dentro de um local desconhecido, entregavam a ele um mapa e através desse mapa e a bússola que eles recebiam, eles tinham que sair de dentro dessa mata. Era considerado um treinamento militar. Com o propósito de auxiliar os soldados ao se orientar na natureza, proposta pelo coronel Tolentino Paz. Esse foi o cara que trouxe a corrida de orientação para o Brasil, para o nosso país. Tem se modificado e adquirido status esportivo com a implantação de suas confederações. Ou seja, a modalidade ela criou confederações. Ao criar confederações, a gente tem regras, a gente tem maneiras de se respeitar, maneiras de se competir. Temos a CBO, Confederação Brasileira de Orientação, e a OF, Confederação Internacional da Orientação. Existem essas duas confederações que é a entidade que toma conta do esporte. Essa modalidade de corrida é realizada na natureza com o objetivo de percorrer um trajeto, utilizando o mapa e a bússola. Daí que se vê o nome corrida de orientação. Por quê? Porque eu vou precisar de um mapa, eu vou precisar de uma bússola para eu me orientar, para eu saber para onde ir, para onde eu parar e para onde eu não posso ir. Porque eu posso encontrar coisas imprevisíveis. Por exemplo, eu posso entrar dentro de uma caverna do urso, eu posso ir reto e cair em meio a uma represa, posso cair dentro de uma cachoeira. Então, tudo isso eu preciso ter muito cuidado e muita cautela. Os equipamentos utilizados têm como destaque um mapa, um bússola, o prisma e os cartões de controle, ao qual eu irei explicar cada um deles posteriormente. O mapa de orientação contém as principais informações de trajeto a ser percorrido com os pontos de controle, início e chegada. Consta o percurso da prova por meio de símbolos e cores e os locais onde podem ser encontrados os prismas. Então, eu preciso de um mapa a qual eu preciso caçar o meu tesouro. Eu preciso me orientar. Os prismas, que é considerado os pontos de controle, é uma estrutura de cor branca e laranja e que tem passagem obrigatória por eles. Professor, por que ele tem a cor laranja e branca? Porque dentro da mata, dentro da natureza, a cor laranja ela vai se destacar. Então, lá de longe, ao se deslocar dentro da mata, eu já consigo ver os prismas. E eu tenho que chegar até eles. Aqui são os alicates picotador, que é essa questãozinha aqui, ó, que fica acima do prisma, a qual eu tenho o cartão de controle e ao passar nesse prisma, eu preciso colocar aqui, ó, que vocês podem ver nessa imagem aqui, eu preciso ir lá, ó, e meio que grampear para constatar que eu passei nesse local. Após o pessoal que toma conta da prova, da competição, eles irão pegar o cartão de controle e ver se você realmente passou nesse local. Aqui temos a bússola, que em meio à bússola, você vai entender quais são os pontos cardeais. Vocês vão saber o que é norte, o que é sul, e o que é leste e o que é oeste. Se eu irei a 60 graus ao norte, se eu irei a 30 graus ao sul, se eu irei 50 graus ao leste. Quem é que vai me dizer isso? É a competição. 500 metros a 30 graus ao sul. Eu viro a minha bússola, 30 graus ao sul, e ando 500 metros. Então, eu preciso ter esse conhecimento relacionado à matemática para eu conhecer os sentidos de forma mais rápida e segura. Aqui é um vídeo que mostra um pouco como funciona a corrida de orientação, qual eu irei passar para vocês rapidinho, para vocês só visualizar. Visualizar como funciona, como é que ocorre,
precisa de competição de orientação consiste num mapa em que você vai receber na hora da partida, uma prova individual, né? Vai receber um mapa na partida, onde no mapa do terreno que você vai ter conhecimento no dia, vai ter pontos alocados em que nesses pontos existe um prisma em que você vai ter que, numa sequência lógica que está no mapa, aí são os cartões de controle, passar por esses pontos nessa um sequência. Pouco mais tecnológico, e nesses pontos, quem fizer essa sequência em menor tempo é o vencedor da prova. No mapa você se orienta através de bússola, né, para você se orientar no percurso. Esse papel é o tempo que você recebe a apuração da prova, onde consiste os tempos que você levou de um ponto ao outro. Isso aí é para você ver no final o seu resultado. Cartão de controle, isso, onde vai grampear. Não pode esquecer de marcar lá, senão é desclassificado, né? Então é muito importante você correr, mas num ritmo que você não faça esquecer de se orientar. Se você correr num ritmo muito forte, você acaba se perdendo, então você tem que dosar ali a parte você já física consegue observar. Com o pensamento ali na pista. Então aqui foi um vídeo só para ilustrar um pouco do que é a corrida de orientação. É uma modalidade que não é tanto conhecida em meio à educação física, mas que a BNCC ela traz, né, nessa nova modalidade, nessa nova escrita, e que é uma modalidade assim, é uma atividade muito interessante, muito boa mesmo de ser praticada. Aqui, pessoal, já que vocês gostam tanto de utilizar o celular em sala de aula, aqui, ó, temos um QR Codezinho, a qual agora vocês podem utilizar o celular de vocês, escanear esse QR Code e aí terá um material de apoio. Aqueles que não conseguirem escanear, abaixo tem um linkzinho e tem um material de apoio aí falando sobre a corrida de orientação, onde vocês podem abrir em casa, podem estudar em casa, podem rever aqui na escola, ou seja, é um conteúdo a mais para vocês ler, estudar e compreender. E aí, turma? Alguma dúvida em meio ao vídeo que foi mostrado, em meio aos materiais que são utilizados, o mapa, o prisma, a bússola, os cartões de controle? Se iniciou através de uma origem militar. Quem trouxe ela foi o Major Quilander, que criou, é o chamado pai da orientação. O Tolentino Paz trouxe para o Brasil de maneira militar. Então, assim, ao não restar dúvida, iremos agora fazer uma atividade. Fazer uma atividade a qual vocês irão copiar as questões junto com o material de apoio que eu apresentei aqui para vocês. Vocês irão levar essa atividade para casa e entregar na próxima aula, tá certo? Uma atividadezinha de fixação, fixar o conteúdo sobre a corrida de orientação. 5 questões simples, básica, a qual eu irei dar um tempinho agora para vocês copiar essas questões no caderno de vocês e buscar responder. Aqueles que conseguirem responder, ainda aqui em sala de aula, conseguir responder, terá uma pontuação, dar uma pontuação para vocês de 1 ponto, para aqueles que conseguirem responder a atividade. Pontuação essa que vai valer para a nossa próxima prova, viu? Que é relacionada à corrida de orientação. Tá bom? Então, pessoal, ao copiar as questões, agradeço a vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem perguntar. Leiam o material de apoio que eu coloquei para vocês lá no QR Code. Caso tenha dúvida, entre em contato, que estou à disposição de vocês, tá bom? Aqui tem algumas informações, algumas referências relacionadas à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a qual a gente viu um pouco do histórico, mapa de orientação, bússola, prisma e percurso de orientação, relacionado às práticas corporais de aventura, que é trabalhar em meio ao imprevisível, e relacionado à corrida de orientação. Tá bom? Até mais, pessoal.